Você consegue se lembrar de alguém transformado pela Bíblia? Lição 7. A Bíblia transforma as pessoas. Esta lição tem o textuário seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Faremos o comentário desse versículo daqui a pouco, porque ele faz parte da leitura bíblica recomendada. Verdade prática. A palavra de Deus é viva, anula os conselhos das trevas e nos torna humildes diante de Deus. Eu sou o pastor Israel Silva, sou pastor, sou teólogo, sou economista e, sobretudo, sou servo do Deus Altíssimo. Vou repetir, mas porque isso é muito importante. Eu peço a você que acompanha esse vídeo, especialmente você que já assiste há mais tempo, que curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. E você que já fez isso, se é a sua intenção permanecer inscrito, verifique se sua inscrição está ativa. Precisa estar na cor cinza e grafado inscrito. Isso é muito importante. Ajuda o vídeo em sua distribuição e ajuda-nos a alcançar mais irmãos. Eu creio que, em vista do que costuma se pedir, eu não estou pedindo muito, né? E não é para mim. Certamente é para a glória de Deus. Posso contar com você? Glória a Jesus. Leitura bíblica em classe será na Epístola aos Hebreus, capítulo 4, versículos de 11 a 13, e também na segunda Epístola de Paulo aos Coríntios, ou segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 4 a 6, que passo a ler e comentar agora. Hebreus 4 e 11. Procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. O contexto aqui, o escritor está falando do povo de Israel que desobedeceu ao Senhor, especialmente quando Moisés mandou que fossem verificar a terra prometida, enviou 12 espias e voltaram desses 12, 10 deles dizendo que a terra era boa, mas que eles estavam com medo porque tinha gigantes, o exército lá era muito poderoso e não confiaram no Senhor. Isso desagradou tremendamente ao Senhor. Apenas Josué e Calebe, desses 12, permaneceram confiando no Senhor, disseram, olha, tem essas dificuldades, mas a terra é boa e nosso Deus pode nos entregá-la. Vamos ser fortes, vamos ser corajosos, mas de nada isso adiantou. E Deus acabou não permitindo que aquela geração entrasse na terra prometida, a não ser Josué e Calebe. Esses dois foram os únicos de toda aquela geração que entrou. Você diz, mas não entrou um bocado de gente com eles. Porque os outros foram nascendo depois, né? Então foi uma segunda geração. Dos que estavam vivos à época dessa falha, aí nenhum deles entraram, nem homem nem mulheres. Versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Observe claramente, né, aqui estamos diante de uma metáfora. E a comparar então a palavra a uma espada de dois gumes, né? Ou seja, a espada que corta dos dois lados. E ele diz que ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Então,
um texto bastante difícil saber onde é o limite da alma, o limite do espírito, e vou logo adiantar. Às vezes a gente encontra com determinados irmãos até, não, é muito simples isso. Não é exatamente simples não, tá? Porque no original, no Antigo Testamento, existe uma palavra em hebraico para alma e uma outra palavra para espírito. Além disso, quando o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, por ocasião da Septuaginta, ou se chama tradução dos 70, ainda assim, no grego, alma recebeu uma palavra em grego, é o grego koiné. É importante ter isso em mente. Tem algumas variações, algumas diferenças em relação ao grego que se fala hoje, por exemplo, na Grécia. Então tem uma palavra para alma e tem outra palavra para espírito. O mesmo aconteceu na tradução da Vulgata, no latim, até quando chega no nosso português que nos interessa. Então é algo difícil da gente saber exatamente como colocar essa diferença. Mas o escritor aos Hebreus, ele diz que a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito, coisa que só a palavra de Deus mesmo pode fazer. Versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Diante de quem? De Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Todos nós temos que tratar com Deus. E o melhor é fazer sua vontade, e o melhor é ser amigo de Deus, e o melhor é aceitar Jesus como Salvador, que aí o tratamento será sempre muito bom, melhor do que tudo. Já nessa vida e principalmente no porvir, a vida eterna. E aqueles que se afastam de Deus agora, se não se arrependerem, aí terão que tratar com Deus no juízo final. Eu escutei ontem um ex-papa, eu escutei na televisão, na entrevista dele. Talvez se você escutou, você tenha visto isso também. Hoje é dia 9, então foi ontem, dia 8 de fevereiro de 2022. O ex-papa dizendo que está pronto para encontrar com Deus no juízo final. Ele usou exatamente essa expressão. Nós que temos esperança, nós que temos a bendita esperança, nós que cremos na salvação em Cristo Jesus, eu falo por mim e falo certamente acompanhado pelos irmãos que têm essa mesma fé. Temos esperança sim de encontrar com Deus no arrebatamento, após o arrebatamento e durante as bodas do Cordeiro. O juízo final será para aqueles que serão condenados porque deixaram de aceitar a Jesus como Salvador. Então, é esse evangelho de que nós estamos falando aqui. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Aqui aparece uma palavra que hoje em dia ela está bastante desgastada, principalmente no meio político, é essa milícia. Milícia é o quê? É um grupo armado. E no caso hoje, quando se fala de milícia, fala de um grupo paralelo, de um grupo rebelde, de um grupo fora da lei, à margem da lei. E o que a Bíblia aqui fala, o que a Bíblia fala de milícia, na verdade, é a igreja do Senhor. As armas de nossa milícia é a igreja do Senhor, claro. Porque a milícia envolve os combatentes além de suas armas, Então, as armas de nossa milícia, qual é nossas armas? É a oração e, eventualmente, as diversas maneiras que Deus usa para nos socorrer, para nos ajudar em nossos embates. A Bíblia relata casos de que Deus enviou anjo para socorrer o seu povo, para dar vitórias a seu povo, por exemplo. Então, isso tudo acaba somando nessa expressão aqui. São poderosos em Deus para a destruição das fortalezas. Claro, estamos falando do universo espiritual.
Versículo 5. Destruindo os conselhos de toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Esse versículo ele combina com aquela passagem de Paulo aos Filipenses, né? Porque diante dele, diante do Senhor Jesus Cristo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Isso ainda não aconteceu. Se alguém retrucar, dizer, mas o pessoal faz piada, o pessoal bate em cristão, fecha a igreja, não fecha a igreja, fecha templos. Bota fogo em templos. Agora acontece tudo isso, porque esse momento ainda não chegou. Esse momento que Paulo profetiza na carta aos Filipenses ainda não chegou. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Diga aleluia, glória a Jesus. E estando prontos para vingar toda a desobediência, quando for cumprida a vossa obediência. Cumprida a vossa obediência quando for coroada de êxito, quando for recompensada a vossa obediência. Quer dizer, a obediência do povo cristão, o cumprimento disso tudo é no grande momento, no momento do arrebatamento da Igreja do Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia, quando obedecida, torna-se um verdadeiro guia para o viver cristão. Cristo nos adverte ao exame das Escrituras porque nelas estão reveladas as palavras de vida eterna. Tiago assevera que a palavra de Deus transforma a nossa natureza e nos conduz pela vereda da salvação. Nesta lição, veremos que a Escritura é um alicerce constituído de sabedoria e prudência para a vida. Essa lição será ministrada em 3 capítulos, sendo o capítulo 1, a Bíblia é a palavra viva de Deus. Capítulo 2, a Bíblia anula os conselhos do mundo. E capítulo 3, a Bíblia nos torna humildes. Então, sem mais delongas, vamos ao capítulo 1. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. O autor aos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro. Nesse propósito, ele lembra que a palavra de Deus é viva, pois o Deus da palavra é um Deus vivo. Aqui já precisa fazer uma lembrança, principalmente numa classe de escola dominical, heterogênea. Nem todos vão estar assim tão bem informados. Então, quando diz aqui, os israelitas não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus, como é que era essa palavra de Deus? Era a palavra que estava profetizada por Moisés. Moisés estava ainda escrevendo os primeiros livros sagrados, e ainda estava escrevendo o Pentateuco. Então, era a palavra oral de que o escritor está falando. Naquele momento ali, não entraram em Canaã por negligenciar a palavra de Deus. Que palavra de Deus? A palavra oral, a palavra que Moisés profetizava oralmente ao povo de Deus, ao povo de Israel. O autor aos Hebreus faz um alerta para os cristãos não cometerem o mesmo erro. Nesse propósito, ele quem? O autor aos Hebreus, que a palavra de Deus é viva, pois o Deus da palavra é um Deus vivo. Nesse momento agora, o escritor aos Hebreus, que escreve essa epístola, que é uma epístola, um livro do Novo Testamento, ele agora está falando de palavra de Deus, referindo-se às Escrituras, principalmente. No Novo Testamento, a base do cristianismo é a Bíblia ou as Escrituras, aí a gente chama também de palavra de Deus.
Mas é preciso você, então, ter isso com clareza. No primeiro momento, o texto aqui se referia à palavra de Deus que saía pela boca de Moisés. Ainda não estava escrito. E agora ele se refere às Escrituras e, por óbvio, nos nossos dias, atualmente, agora em 2022, estamos falando da Bíblia Sagrada. Portanto, ela deve ser obedecida a fim de evitar o juízo e a morte. Não se trata de ensino obsoleto. Ao contrário, a palavra de Deus vive e permanece viva porque o Altíssimo vive desde a eternidade. Por essas razões, a palavra é igualmente eficaz, isto é, opera a vontade de Deus, jamais volta vazia e sempre realiza o seu propósito. O texto sagrado descreve as Escrituras como mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. O uso figurado da espada de 2 gumes simboliza que a palavra de Deus é tão bem afiada que nada existe que ela não possa transpassar. Nenhuma resistência humana consegue impedir a ação da espada do Espírito. Assim, a palavra penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Significa que ela atinge o âmago de nosso interior, examina os segredos obscuros e revela o nosso verdadeiro caráter. Ainda expõe os desejos de nossa alma e os conflitos entre nosso espírito e a carne. A mensagem bíblica também, abre aspas, é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, fecha aspas. Nada está imune ao discernimento da palavra de Deus. Até os nossos pensamentos mais íntimos e as nossas motivações mais espúrias são desvendadas. Os pecados escondidos são revelados, a hipocrisia e a rebeldia são desmascaradas. Coisa alguma pode ser escondida de Deus. Toda a verdade é exposta aos olhos daquele com quem temos de tratar. Portanto, se o nosso coração se render à palavra, seremos salvos. Porém, se o endurecermos tal qual os israelitas no deserto, a palavra nos julgará e, por fim, nos condenará. Síntese desse tópico 1. A palavra de Deus é viva, eficaz e apta para discernir o interior do ser humano. Esse aspecto que acabamos de ler aqui me faz lembrar a maneira que teremos que tratar com Deus. Recentemente teve uma pessoa até que já partiu e que usou uma frase bem interessante, dizia: olha, eu quando chegar diante de Jesus, eu tenho que ter a expectativa de que Ele perdoou meus pecados, porque ninguém é capaz de chegar diante dele dizendo eu sou, eu fui, eu fiz, eu aconteci. Aí dizia ele, eu vou chegar lá diante dele, rebentado. Ele queria dizer a forma humilhada, que estava. E aí eu me lembro do apóstolo Paulo, que dizia: e Jesus morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o pior. Imagine, um homem como o apóstolo Paulo. Cada vez que eu leio essa escritura, que eu leio essa passagem, essa porção bíblica, eu consigo me reduzir a nada, ou menos do que nada. Porque se um homem como o apóstolo Paulo diz que foi o pior dos pecadores, vou falar por mim mesmo, falar por mim. Eu não posso nem entrar nesse ranking, nem contar. Não tem número ordinal aí para eu dizer onde é que eu estou nesse negócio. Ou seja, tratar com Deus é porque Deus é superior, Deus é santo, Deus é majestoso, mas só é possível funcionar, a gente chegar diante de Deus e ser salvo, primeiro, porque cremos, precisamos estar entre aqueles que creem
no Senhor e Salvador Jesus Cristo, pois a Bíblia diz que todo aquele que crer será salvo. E, paralelamente a isso, também temos que ter em mente que em Deus há multidões de misericórdias. Deus é misericordioso. Então, uma vez tendo aceitado Jesus como Salvador, aí a gente coloca vários outros fundamentos que a gente poderia colocar, mas o básico é, todos eles são atraídos por termos aceitado Jesus como Salvador. Mas logo de cara me vem essa questão, as multidões das misericórdias de Deus. E aí pode funcionar, aí funciona, então a gente tem essa expectativa, essa bendita esperança de que fala a Bíblia, de estar com o Senhor Jesus nas bodas do Cordeiro. Aleluia! Capítulo 2. A Bíblia anula os conselhos do mundo. Paulo esclarece aos coríntios que, abre aspas, as armas da nossa milícia não são carnais, fecha aspas. Isso porque a nossa luta é de ordem espiritual. Aí está aqui a referência de Efésios 6:12, porque é onde diz, porque não é contra a carne nem contra o sangue que temos que lutar, mas contra principado, potestades, hostes espirituais da maldade que habitam as regiões celestiais. Então é algo nas dimensões espirituais muito pesado, mas na mesma carta aos Efésios, Paulo escreve dizendo, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, o milagre que se opera nas regiões celestiais é estarmos com Cristo e então toda essa força Deus coloca à nossa disposição, Deus coloca a nosso favor. Então, por isso que funciona isso tudo e saímos vencedores. Vencedores espiritualmente. Glória a Deus. Portanto, não usamos os métodos humanos, tais como os subterfúgios, conchavos, ameaças, calúnias ou difamações. Nosso poderio de ataque não é carnal. Nossas armas são poderosas em Deus. O conselho bíblico é tomar toda a armadura de Deus. A verdade, a justiça, o evangelho, a fé, a salvação, a espada do Espírito e a oração perseverante. A Bíblia afirma que o mundo jaz no maligno. O líder das forças do mal é o diabo. Por meio do espírito do erro, ele, o diabo, trabalha contra o reino de Deus. Para tanto, se opõe aos valores cristãos, dissemina o ódio, o desrespeito à vida, a corrupção e a imoralidade, dentre outros males. Contudo, o poder de Deus é capaz de destruir todas as fortalezas do diabo. A palavra de Deus anula o mal com graça e poder e libera as almas da prisão espiritual. Diga aleluia, glória a Deus. A Escritura diz que o poder de Deus também destrói os conselhos. A Bíblia, na versão nova Almeida atualizada, traduz como raciocínios falaciosos. São premissas falsas usadas para afastar as pessoas da verdade. Se aplica às ideologias anticristãs, entre elas o ateísmo, o relativismo, o secularismo, o marxismo e as heresias que contradizem a mensagem da cruz. Falou em marxismo, não posso perder a oportunidade. Preciso reiterar isso. Uma igreja que põe comunista no púlpito, o ideal seria que no culto seguinte ela já estivesse vazia, tivesse só a pessoa, geralmente tem que ser o líder, que botou o comunista no púlpito. É inadmissível
que isso ainda aconteça em 2022, mas Deus julgará todas as coisas e a todos. O método cristão para anular esses sofismas é a persuasão por meio da verdade da palavra de Deus. O poder do Altíssimo igualmente aniquila toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Altivez se refere a toda conduta que serve de oposição para a fé em Deus. Aqui está incluso, entre outros, a rebeldia, o orgulho, a jactância e as demais vaidades humanas. Satanás é quem atua na mente das pessoas e as mantém afastadas de Deus. Porém, pela pregação da palavra de Deus, o sistema soberbo do mundo é subjugado aos ensinos de Cristo. A síntese desse tópico 2. Nossas armas são poderosas em Deus para derrubar as fortalezas do diabo, os falsos argumentos e toda a altivez humana. Capítulo 3. A Bíblia nos torna humildes. A Escritura declara que, abre aspas, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Fecha aspas. Isso indica que Deus abomina os arrogantes que confiam na sabedoria mundana e rejeitam os preceitos divinos. Por isso, Tiago exorta: sujeitai-vos, pois, a Deus, e ainda, humilhai-vos, porém, perante o Senhor. As expressões sujeitar-se e humilhar-se querem dizer obedecer ao Todo-Poderoso. Quando nos achegamos a Deus, Ele se achega a nós. Ele nos liberta da sabedoria terrena, animal e diabólica e nos agracia com a verdadeira sabedoria que vem do alto. Em vista disso, a bênção plena de Deus é concedida aos humildes que são transformados pela palavra do Altíssimo. A Bíblia registra que Cristo, abre aspas, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Fecha aspas. Ele deixou a sua glória, humilhou-se para submeter-se à vontade do Pai e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Cristo novamente agiu com humildade ao lavar os pés dos apóstolos. Nessa passagem me chama muita atenção, quando Jesus lavou os pés dos apóstolos, havia um espanto, uma admiração, principalmente Pedro, que estava admirado mas Senhor, deveríamos lavar os seus pés e o Senhor lavar os nossos? Aí o Senhor Jesus disse: o que eu faço agora não entendes. Toda vez que eu leio essa passagem, isso fala muito forte no meu espírito, porque Deus faz coisas na nossa vida, na tua vida, ao nosso redor, ao meu redor, ao teu redor, que às vezes na hora a gente não consegue entender, a gente busca explicação e não encontra, pelo menos no primeiro momento. E aí sempre me vem essa palavra: o que eu faço agora não entendes. Deus é sábio, Deus é bom, Deus é justo. Isso tudo, todos esses atributos, nem sempre a gente consegue comprovar com exemplos práticos. Eu costumo dizer até que essa justiça de Deus, essa bondade de Deus, nem sempre será possível comprovar matematicamente ou comprovar cientificamente. E aí, quando isso acontecer, a gente deve receber isso por fé. Por fé, eu sei que Deus é justo. É como disse Jó:
Eu sei que o meu Redentor vive, como disse Paulo, eu sei em quem tenho crido. E o próprio escritor sagrado fala que Abraão creu no Senhor e isso foi-lhe reputado por fé, isso foi-lhe reputado por galardão, porque quando Deus pediu a Abraão o sacrifício de Isaque, Abraão não tinha nenhum conhecimento, nenhuma informação do que viria. Bom, Deus está pedindo meu filho, Deus está pedindo meu filho. Certamente vai me fazer falta, eu vou ficar sentido, mas isso diante do que é obedecer a Deus é nada. Ou seja, diante do que seja obedecer a Deus, qualquer coisa é de menor importância. Eu vou obedecer a Deus. E aí, você está entendendo alguma coisa? Não estou entendendo nada. Enquanto ele não me revelar, eu também não sei o que está acontecendo. Mas ele sabe o que está fazendo. Deus sempre sabe o que está fazendo. Diga glória a Deus. Diga, eu recebo. Glória a Jesus. Na ocasião, ele disse que devemos aplicar esse mesmo princípio em nosso viver. Esse é o padrão de conduta para os cristãos. Desse modo, quem é verdadeiramente sábio obedece à palavra e imita os passos de Jesus. Cristo ensinou que, para entrar no reino dos céus, a pessoa tem de se portar com humildade. Assim, somente a genuína conversão é capaz de modificar a nossa forma pecaminosa de viver. Nessa direção, Paulo faz um apelo para que os salvos andem, abre aspas, como é digno da vocação com que fostes chamados, fecha aspas. E enfatiza a necessidade da prática da humildade. Ser humilde significa comportar-se com modéstia e reconhecer as próprias fraquezas. Todavia, ninguém recebe virtude alguma se não for transformado pelo Espírito Santo. Ou seja, quer dizer que uma pessoa que não foi purificada pela palavra de Deus não pode ser verdadeiramente humilde. A síntese desse tópico 3, Deus resiste aos soberbos e concede verdadeira sabedoria aos humildes que são transformados pela sua palavra. Concluindo, o Altíssimo não tolera a soberba humana nem a rejeição à revelação divina. Os israelitas que se rebelaram contra ela sucumbiram no deserto. A palavra de Deus examina os segredos humanos e desfaz todos os conselhos mundanos. Os humildes que se sujeitam a Deus e à sua palavra são transformados e agraciados com a plenitude das bênçãos divinas. Chegamos à nossa pergunta de abertura. Você consegue se lembrar de alguém transformado pela Bíblia? É claro que a melhor resposta, se você tiver essa confiança e se lembrar de você mesmo ter sido transformado, né? Essa é a melhor resposta, mas é claro, é mais razoável quando a gente está entre nós e Deus, ou seja, quando você está entre você e Deus, quando eu estou entre eu e Deus, aí é mais razoável esse tipo de coisa. Mas no sentido assim mais amplo, mais teológico, mais do conhecimento bíblico, eu citaria aqui 4 personagens. O primeiro é o apóstolo Paulo, pessoa que foi transformado pela Bíblia, né? Porque ele era Saulo, depois de convertido, Deus mudou-lhe o nome para Paulo, que passou a ser o apóstolo Paulo. E ele, quando ia no caminho de Damasco, né? Capítulo 9 do livro de Atos, não é muito grande não, dá para você ler todo lá se nunca leu, se não está bem lembrado. E ele ia perseguir, e havia pedido cartas, ou seja, documentos que autorizavam-no a se encontrasse alguém que chamava do caminho, ou seja, alguém
algum cristão, algum seguidor de Cristo, Cristo já havia ressuscitado, que ele pudesse prender, que ele pudesse bater, e ele estava com essa autoridade toda para fazer isso, e com alguns ele já havia feito isso. Mas aí no caminho de Damasco entra a história de Saulo, né? Saulo caiu, o Senhor apareceu a ele. E depois disso ele se transforma por completo. Se cumpre literalmente a palavra que Deus falou direto, entregou diretamente a Ananias. O Ananias bom, hein? É bom ter isso em mente, tem dois aí na Bíblia. O Ananias bom, que é aquele Ananias que foi lá, impôs a mão em Saulo. Saulo, Saulo, o Senhor que te apareceu no caminho, me enviou aqui para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. A partir daquele momento, Saulo se transformou e passou a pregar o Evangelho, depois acabou sofrendo, e a conversa que Deus teve, antes até dele entregar essa mensagem, que Deus teve com Ananias, foi que Deus disse, olha, eu vou mostrar a Saulo o quanto ele deve padecer pelo meu nome, pelo nome do Senhor. Então a transformação é muito grande. São vários, né? Mas se a gente for citar todos, vamos ficar aqui até que horas, né? O outro me chama muita atenção é Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu era um avarento, ele era um coletor de imposto e de tal forma que ele cobrava um pouco mais do que a lei mandava, isso para poder ele arrecadar cada vez mais e, claro, ter uma parte maior daquela ali, ao que tudo indica, boa parte do que ele arrecadava ele já nem entregava no tesouro romano, ele já embolsava, e assim vivia ele. E quando o Senhor via passando, a história diz que Zaqueu era de pequena estatura, o que nós chamamos hoje de baixinho. E ele subiu numa figueira, porque Jesus vinha andando, vinha a multidão em volta dele, e ele queria ver Jesus. E Jesus falou, Zaqueu, desce porque hoje me convém pousar em sua casa. Aí ele desceu, se aproximou de Jesus, e Jesus o acompanhou até sua casa, até a casa de Zaqueu. E Jesus entrou lá. Antes de qualquer coisa, Zaqueu então disse a Jesus, tomo metade de todos os meus bens e vou repartir com os pobres. E se aparecer alguém a quem eu tenha defraudado, é que eu tenha pego alguma coisa ilicitamente dessa pessoa. E se aparecer alguém a quem eu tenha defraudado, vou lhe restituir 4 vezes mais. Esse restituir 4 vezes mais era como era ensinado, era como estava escrito lá no Pentateuco, lá em Deuteronômio. E quando Zaqueu acabou de falar tudo isso, Jesus disse, hoje entrou a salvação nessa casa, porque também esse é um filho de Abraão. É claro que Jesus enxerga todas as coisas e ninguém poderia enganá-lo, Zaqueu não poderia enganá-lo, mas o que Zaqueu falou faz uma diferença muito grande. Ele não disse simplesmente, estou arrependido, peço desculpas às pessoas a quem eu fiz mal, como a gente vê modernamente. Alguém faz alguma coisa muito ruim, muito errado, eu peço desculpas. Olha, falar peço desculpas, ainda mais quando é para ter algum benefício em troca disso, qualquer pessoa faz. A maioria das pessoas são capazes de fazer. Agora, tomar parte dos benefícios que a pessoa teve ao fazer mal às suas vítimas, e fazer realmente uma compensação visível, aí é outra coisa. Essa palavra de Zaqueu, associado à sua sinceridade, o que era uma coisa que não poderia ser fingido diante do Senhor Jesus, torna então Zaqueu um homem também que foi mudado pela palavra.
Os outros dois eu vou deixar para você Agostinho e Lutero, porque esses dois aqui eu considero avançado. Então, se você tiver uma oportunidade, pode até dar uma olhadinha na internet, se você não leu nada sobre isso, dá uma olhadinha sobre Agostinho e tal, comece a ler. Tem frases muito bonitas, muito bem feitas na internet, enfim, e claro, dos livros, né, dos bons livros. E Lutero tem inclusive um filme que eu também recomendo, tá? O nome do filme é esse mesmo, Lutero. Então, eu me lembrei desses quatro aqui, e Paulo ainda mais uma de suas palavras, Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal. Se é sua vontade permanecer inscrito, veja se está na cor cinza e grafado inscrito. E Deus abençoe você e sua casa. Em nome de Jesus. Amém.